Olá, você, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Deus e Elas. Eu sou Losane Winter E eu, Jéssica Machado. e hoje a gente está aqui para mais um bate-papo descontraído, informal, mas não sem seriedade, né, Jéssica? Sim. E hoje a gente vai falar sobre prioridade. E daí, o que que a gente pode entender por prioridade? Acho que de cara o que vem na nossa mente é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, né. Exatamente, porque a própria palavra já sugere, né, Uhum. essa coisa do primeiro. E algo interessante é que esse no início do ano, revisando um dos nossos materiais, o Conexão Universitária, né, que a gente lançou agora, o segundo volume, esse ano, e um dos artigos que estavam lá falava exatamente sobre prioridade. E eu aprendi uma coisa que até então eu não tinha prestado atenção, que o autor ele dizia assim, o autor falava assim: "Não existem prioridades", e a gente sempre fala assim: "É uma questão de prioridades, uma questão de prioridade", mas na verdade essa é uma palavra que não existe plural. Por quê? Eu aprendi lá. Porque se a palavra já sugere Primeiro. primeiro, ou seja, se são não existem primeiros, né, Uhum. porque exatamente existe uma ordem aonde vem um primeiro e vem um segundo. Sim. Então, quando a gente fala em definir prioridade, né, e não prioridades, né, porque um acaba excluindo o outro, é algo interessante da gente pensar, nessa questão da definição, quando você está estabelecendo a sua prioridade. Então, definindo prioridade, a gente está estabelecendo algo como Uhum. primeiro na ordem do dia, na ordem da nossa vida, na ordem do nosso planejamento, enfim, né, o Uhum. que realmente tem vindo, esse em eu diria assim, como a palavra já diz, né, a gente Uhum. está sendo redundante aqui, é verdade, em primeiro lugar. E uma coisa como a proposta desse episódio, desse bate-papo é Uhum. definindo prioridade, aí a gente tem aí um gerúndio, e todo gerúndio ele dá essa sugestão de continuidade, ou seja, não é Uhum. algo estagnado, né. Então hoje, no o meu dia de hoje, a minha prioridade pela manhã era estar aqui. A minha também. Então, né, pra gente poder estar fazendo esse bate-papo e, obviamente, terminando aqui, existe uma outra prioridade. Então a Uhum. gente vai nessa sequência aí, né. E dentro desse então a gente já vê que já não é algo estático, né, porque assim que Uhum. a gente atende uma prioridade, a gente Ela vai muda. ela muda, ela vai, né, e assim, eh, sequentemente. Mas dentro desse nosso viver o reino, né, Hum. viver o evangelho, como ficam essa questão de prioridade, Jéssica? Fica difícil, né. Vamos confessar que a gente sabe o que a gente deve colocar em primeiro lugar, mas volta e meia termina o dia e você percebe que ele não ocupou o primeiro lugar, e no dia seguinte às vezes acontece a mesma coisa, a mesma coisa. Eu acho que dentro da vida cristã é muito difícil, né, a gente realmente colocar o que deve ser a nossa o primeiro lugar na nossa vida, que é buscar e se relacionar com Deus, né. É interessante, porque se a gente for bem honesto, a gente vai perceber o quanto muitas vezes o urgente toma o lugar do importante. Uhum, Não é verdade? E assim a gente vai, porque existe uma série de fatores que envolve o nosso viver e uhum, algumas demandas que exigem que a gente realmente dê prioridade a determinadas coisas, mas que nem sempre realmente elas são importantes no sentido de fundamentar,
determinados passos ou determinadas escolhas que são, às vezes, imprescindíveis, né, para você conquistar algo e, principalmente, dentro desse viver cristão de relacionamento com Deus, comunhão com Ele e etc e tal, né? Não, isso que a gente, né, nós temos, aí, querendo ou não, uma longa caminhada já com Cristo, né, porque eu tenho 29 anos, mas eu tenho 29 anos, né, nasci numa família cristã. Então, automaticamente, a gente sabe que se a gente busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente acaba correndo atrás das outras coisas, esperando que depois o reino seja acrescentado à nossa vida. Exatamente, exatamente. E quando a gente olha para o exemplo de Jesus, a gente encontra isso como verdade, de que a prioridade dele era a obediência. Era estar com o Pai, obedecer ao Pai, ou seja, ele era tão consciente da missão que ele tinha, como filho de Deus, que em nenhum momento ele se desviou disso, né? Dentro da sua humanidade, ele viveu a humanidade, e isso é uma das coisas que eu mais amo de contemplar em Jesus, a despeito de toda a divindade dele, mas eu amo olhar, contemplar essa divindade de Jesus, porque ele está dizendo: olha, é possível, porque eu estou andando entre vocês, não como Deus, mas como filho do homem. Então, obedecer é possível. Existem alguns requisitos, existem alguns critérios, alguns passos a ser dado para que isso seja uma realidade, mas não é impossível. Né? Basta você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e vai me seguir, que você, né, vai chegar no sentido desse desejo ou desse anseio de comunhão, de relacionamento com Deus, realmente ser mais do que assim algo que para ser vivenciado, né, do outro lado dessa eternidade, mas que é algo que você já conquista aqui, que você já consegue caminhar aqui, desde que realmente se encontre dentro desses passos, né, do próprio Jesus Cristo. Não, e Jesus, sendo o próprio Deus, né, se esvaziou, virou homem, mas, tipo assim, ele mantinha seu relacionamento com o Pai. Né? Quantas passagens a gente vê ele se afastando dos discípulos para estar em oração? Né? Quantas madrugadas Jesus orou? Sim. E aí a gente bate, é algo que a gente já vem batendo desde o começo, que a gente começou, né, a fazer dentro desse projeto de podcast, né, de que realmente é uma questão de relacionamento. Né? A gente sempre volta nisso, cara. Tá aí, né? O fundamento é que né, se você for pegar toda a questão da vida cristã, ela se baseia no nosso relacionamento com o Criador. É verdade. Então a gente acha que não consegue fugir um pouquinho desse assunto. E quando eu estava pensando, né, assim, refletindo sobre esse tema, até vendo assim, qual é a minha prioridade, né? Porque é engraçado, porque quando você é confrontado com alguma palavra, ou você te pedem, né, assim, fala assim, a sua opinião em relação a alguma coisa, você começa a pensar a respeito, e daí você vai ampliando, e é interessante porque, mesmo assim, a gente conhecendo algumas passagens bíblicas, de repente, na sua mente vem assim, cara, isso está falando de prioridade. E um exemplo clássico disso a gente encontra em Lucas 10, 38, 42, que é quando Jesus visita Marta e Maria. Então, a gente cita Marta e Maria, né, de N formas para ilustrar algumas coisas, mas isso veio à minha mente muito claramente, porque você vê assim, as duas, né? Jesus chega à casa de Marta e Maria e a reação na presença de Jesus das duas são totalmente diferentes. Então, tipo, a motivação do coração de cada uma delas
foi muito diferente. Não que eu não diria assim, não que Marta eu não vou dizer que Marta estava errada, de jeito e maneira, ela estava querendo Uhum. servir ao Que mestre. é o que muitas vezes a gente faz. A gente é muito mais Marta do que Maria. E exatamente isso. Eu entendo que existe um lugar para os 2 em Uhum. momentos específicos Sim. e determinados. Mas naquele momento, você vê que Marta, ela vai priorizar o serviço, mas Maria, ela vai priorizar o relacionamento. Uhum. Então você vê 2 coisas aí de peso, né, e é interessante porque dentro da cabeça, de Marta, isso eu estou me imaginando Uhum. aqui, o certo, a prioridade naquele momento era o quê? Era servir aquele pessoal que estava lá, tinha que fazer Uhum. comida, tinha que alimentar aquele povo, né, Sim. como demonstrar uma boa hospitalidade sem atender à necessidade física deles. Uhum. Mas a gente vê que ela vai então o pedido que ela faz para Jesus, marca bem isso, né, Uhum. do que ela estava do que ela entendia para aquele momento como prioridade. Ele fala assim: "Olha só, manda Maria Hum. que vem me ajudar". E é interessante que quando a gente vai a resposta que Jesus Cristo dá no versículo 41 é que Jesus, diante do pedido de Marta para que ele falasse com Maria, porque ela não estava percebendo, né, Uhum. o agito ela não estava percebendo. E que ele fosse falar com Maria. E é interessante, né, porque às vezes a gente fala assim: "Deus, fala com fulano", né, e às vezes a gente não analisa a nossa própria postura, a nossa própria motivação, ou mesmo qual é a exigência daquele momento. Eu digo assim, uma exigência, eu vou usar essa palavra, a exigência espiritual do momento, né, a própria questão da exigência da presença de Deus, o que que ele está pedindo, o que que ele está solicitando, e eu estou agindo dentro Uhum. do que eu acho que deve ser. E daí começa a haver alguns Conflito. confrontos e conflitos. E a resposta de Jesus, ele acaba revelando um pouco isso, né, que ele diz assim: "Marta, você está inquieta com muitas coisas, e basta uma, só uma é necessária". E o que ele está querendo dizer isso, né, que, eh, que naquele momento, a prioridade era ouvi-lo, não era fazer, era estar. Hum. E dentro dessas 2 opções, né, que realmente essa ocasião oferecia, Maria escolheu a boa parte. Ele diz assim, Jesus fala: "E essa não lhe será tirada". E é interessante que isso não significa que ela não fosse servir ou que ela não fosse trabalhar, mas que Uhum. naquele momento essa era a boa parte que ela escolhera e que ele não ia intervir nisso para atender, né, a inquietação da irmã Uhum. de Marta. Isso para mim ficou muito enquanto eu pensava, falei: "Nossa, isso ganhou uma dimensão diferente, para mim", porque, eh, é assim, né, assim, viajando nesse texto, se eu posso usar esse termo, você vê, assim, que se Marta tivesse tido a mesma postura de ouvir junto, com certeza depois daquele momento, a Maria Maria, iria ajudá-la. sim. Então ela teria as 2 coisas. Marta teria essa boa parte também, Uhum. que ela acabou desperdiçando por causa da sua inquietação. Veja bem, Jesus ele só está chamando e revelando o coração dela, não que ela não estivesse fazendo uma boa coisa, não era isso, né. Ela estava servindo, mas ele disse: "Mas isso não é para esse momento. Essa boa parte é essa aqui, né, é que Maria fez de sentar, de ouvi-lo e de aprender dele".
Então, às vezes, a inquietação do nosso coração em atender algumas demandas, né, aquela questão, as urgências que vão aparecendo, de certa forma, realmente, ela nos rouba a paz. E quando, a gente fica desapaziguado, se eu posso usar esse termo, o que que acontece? A gente não consegue, a única voz que a gente consegue ouvir é a nossa própria, Uhum. né, e o texto acaba revelando a voz que Marta estava ouvindo naquele momento, o contrário de Maria. Então, para mim, falar de prioridade dentro, da questão da vida cristã, e a gente ouve isso muito, sobre, né, de buscar Deus primeiro, faça seu devocional, faça sua oração e coisa e tal, e às vezes a impressão que eu tenho é que isso caiu num lugar tão comum que a gente, E eu acho além que também foi é, dado um peso tão grande para uma coisa que é tão leve e que é, torna o seu dia leve, né, exatamente. mas você ficar com aquele peso, com aquela obrigatoriedade de se fazer aquilo, e daí tudo que eu acho que, né, ganha o título de obrigatório, fica Sim, pesado e difícil de se fazer, né. sim. E não é isso, né. Não, de jeito, mas a gente está falando de relacionamento. Uhum, E é interessante porque, assim, se a gente olhar naturalmente as pessoas que você aprecia, né, pelas quais você tem apreço, que você ama, você gosta de estar junto, né, e a uhum, oportunidade que você tem de estar junto, você faz com a maior alegria do mundo, com o maior uhum, prazer, né. E a gente não mede esforços, é verdade, a gente não mede esforços para encontrar, de repente, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né, aquela de gerar, inclusive de gerar essas próprias oportunidades para estar uhum, junto. Então, o que eu entendo é que é bem isso que você falou, a gente colocou essa questão espiritual dentro de uma dificuldade uhum. por conta da nossa limitação e das nossas imperfeições, que a gente acaba justificando, tentando justificar o nosso não procurar, o nosso não buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando você estava falando, né, de Marta e Maria, eu fiquei pensando quantas vezes a gente coloca o serviço, e mesmo o serviço espiritual ali dentro da igreja, Sim, sim, sim. em primeiro lugar, em vez de parar e realmente ouvir o que Deus quer que a gente faça, né, o que Ele tem para nós. A gente às vezes muda um pouquinho, né? Às vezes Uhum. espiritualiza algo para justificar a nossa falta de prioridade em buscar o reino. É bem isso, né, enfim, né, a gente está aí, com mais assim, eu diria, que a palavra ela nos chama, né, a todo tempo a isso. A gente vê, desde o Éden, de que Deus ele sempre buscou essa comunhão com o homem, isso não significa que ele não tirou, né, ou excluiu todas as atribuições que ele mesmo, trouxe à vida no sentido de cuidar, de vigiar, ou seja, as atividades estão aí, elas Uhum, fazem parte da vida. Contudo, até mesmo à medida que a gente vai executando as nossas as nossas tarefas, a gente pode estar fazendo isso em Deus, para Ele, na presença dEle, né, uhum, tendo essa comunhão que, na verdade, vai nos fortalecendo e, inclusive, assim, nos inspirando, né, a a essa caminhada de uma maneira, assim, aonde o próprio reino se torna expresso, porque essa responsabilidade que Deus nos chama no sentido de tornar visível aquilo que é invisível. É tanto que o próprio Cristo, Hebreus que vai falar isso, se eu não me engano, não, é Paulo, que ele fala assim, embora alguns creem, né, que Paulo seja autor de Hebreus, que Jesus é a expressão máxima, né, assim, da
de Deus, ou seja, é do Deus invisível. Então, eu quero olhar, eu quero conhecer Deus, eu quero ver Deus, olhe para Jesus. Né? Então, quando você fala, quando você percebe que Jesus é a manifestação de Deus, e ele nos chama como filhos é, dele em Cristo, né? Já que ele nos trouxe essa filiação de realmente de manifestar, de tornar visível esse reino que habita em nós. E esse reino acaba sendo a própria pessoa de Cristo. Esse reino onde Deus é o Senhor absoluto, aonde esse reino, por que eu disse que esse reino habita em nós? Porque eu aceito o senhorio dele. Então, essa questão de manifestar. Então, quando a gente fala de definir prioridade, quando a minha prioridade é buscar o reino, a sua justiça e expressar isso, obviamente a gente vai entender que tudo aquilo que eu faço, né, vai ter essa nuance de realmente ter esse aspecto de que é a voz dele que eu estou ouvindo, né, e que o meu fazer ele tem o reflexo do meu ser e não o contrário disso. E quando nós definimos nossa prioridade, colocamos, né, Deus como em primeiro lugar, as outras coisas elas vão surgindo naturalmente, Uhum. né? Às vezes é tão difícil, né? Vamos pegar um exemplo clássico do Ano Novo, né? Que todo mundo faz sua listinha de afazeres e prioridades. E quando você coloca Deus, elas vão sendo realizadas, né? Conforme o tempo dele na sua própria vida. E não no nosso tempo, que daí, às vezes estraga tudo, porque a gente vai atropelando as coisas e não vivendo do jeito que ele sonhou que nós vivamos. Isso é um ponto assim que a gente é interessante, né? Porque esse lance de ano novo, porque a prioridade do ano novo é realmente logo essa questão de pensar nas mudanças para o próximo. É interessante quando você vê que passou o ano inteiro e você fala assim, mas cadê isso? Cadê a tal da academia? Cadê enfim, cadê a tal da viagem? Ainda mais depois de ter, assim, né, durante a pandemia, foi uma coisa que foi meio sufocada. Mas eu acredito que é bem isso, porque voltando ao exemplo ali de Marta e Maria, quando Marta para ouvir, quando a gente para ouvir, quem é o árbitro do nosso coração? Sou eu? O que realmente está guiando? Eu não estou dizendo assim que a gente não deve, que a gente não pode sonhar, que a gente não deve planejar. Provérbios vai trazer isso, que planejar, o sonhar é próprio do homem, mas a gente tem essa certeza, né, de que a resposta certa sempre vai do Senhor, vai vir do Senhor, porque o nosso coração ele tramita muito na oscilação daquilo que é o momento, daquilo que é moda, daquilo que de repente o outro está fazendo e que eu quero, enfim, etc. e tal, mas quando a gente se coloca realmente nesse primeiro de buscar o reino de Deus, o que está vindo para o meu coração? O que está sendo derramado no meu coração a ponto realmente de nortear o meu fazer? É isso que, para mim, é fundamental, né? De que realmente esse guiar, esse árbitro no meu coração, que Paulo vai falar que deve ser o amor, e Deus é amor, né? Então, é nesse sentido assim de que os meus passos serem norteados por esse derramar, por conta dessa prioridade, no sentido de que vai manifestar isso. Então, eu não estou fazendo para ser, eu faço porque eu sou. São duas coisas bem diferentes e a gente vai perceber que o resultado disso está exatamente na prioridade que eu estou dando, ou seja, da forma como eu estou definindo a minha prioridade, né? Então, se eu vivo com Deus, que eu viva para Ele.
né, e isso obviamente, à medida que eu vá caminhando, a minha própria caminhada estará manifestando a prioridade da minha vida. Amém, então é isso, né, então a gente espera que não só os nossos ouvintes, mas como tanto a Lô como eu, sejamos mais Marias e menos Martas, né, ao longo da nossa caminhada cristã. E continue sempre nos ouvindo toda quarta-feira, né, tem episódio novo. Siga nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.